livro de Salmos, no capítulo 91. Daí o senhor vai encontrar. Invite conversar, invite circular pela igreja, porque esse é um momento muito importante. É o momento onde nós vamos ouvir Deus falar conosco. Deus vai falar com cada um aqui. Quando se precisa ouvir a voz de Deus, diga amém. Então, pega aí a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Salmos 91. É um texto bem conhecido, né? Talvez seja um dos mais conhecidos de todas as Escrituras. E eu quero falar de um versículo apenas, mas eu vou ler todo o texto, que é um salmo muito bonito. A palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel, não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Glória 11. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundâncias de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, fale conosco nesta noite. Revela a tua palavra agora, o Espírito Santo. Nos dê uma perfeita interpretação desse texto, Pai. Abençoe as nossas vidas, nós que estamos aqui, quem assiste, quem ouve agora, de qualquer parte, Senhor. Que o teu Espírito tenha plena liberdade para falar conosco. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Essa semana eu saí juntamente com a minha mãe, a missionária, e nós fomos fazer uma obra juntos. Nós fomos visitar uma pessoa no hospital, e quando nós estávamos no carro, ela estava compartilhando comigo um testemunho, uma alegria muito grande de uma bênção que ela tinha recebido. A missionária fez aniversário no começo do mês e ela ganhou uma viagem. Ela fará uma viagem junto com meu pai nos próximos dias, e ela estava contando uma grande bênção que recebeu, a viagem. Mas quando ela recebeu a viagem, ela pegou e viu a data da viagem era justamente uma data que ela já tinha um exame marcado, agendado. Um exame difícil de marcar, para conseguir uma data para esse determinado exame é bem complicado, e um exame extremamente importante. Então ela ficou feliz por conta do presente, mas triste porque as datas não davam. Então ficou preocupada como iria fazer. E ela foi no local onde agenda os exames, e ela disse que chegou lá e foi muito bem atendida
por uma mulher que estava na recepção. E a expressão que ela usou para mim foi a seguinte: Deus usou um anjo para me abençoar. Aquela mulher foi um anjo de Deus. Glória a Deus. Ela usou essa expressão. E ela conseguiu reagendar uma data bem pertinho. E deu tudo certo. Então a viagem não vai precisar adiar. Deu tudo certo. O exame vai ser marcado, foi marcado já para logo em seguida. O que chamou a atenção foi a frase: Deus usou um anjo para me abençoar. Deus tremendo. Amém? Diga para quem está ao seu lado: Deus vai colocar anjos no teu caminho para te abençoar. Glória a Deus. Salmo 91, versículo 11 diz claro: porque aos seus anjos, plural, Deus colocará anjos. Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar de todos os seus caminhos. O Salmo 91, o salmista, ele não está se referindo a uma pessoa. Ele, quando fala anjo aqui, ele está se referindo ao mensageiro de Deus. O que é um anjo? O anjo é um mensageiro de Deus. Anjo não é um ser que deve ser adorado. Anjo é um ser celestial, mas não é um ser digno de adoração. Na verdade, não existe nenhum ser que seja digno de adoração. Não existe pessoa que seja digna de adoração. Não existe um local que seja digno de adoração. Não existe nada na natureza que você possa dizer: isso deve ser adorado. O sol deve ser adorado. A lua, não, nada deve ser adorado. O único digno de adoração é o nosso Deus, que nós adoramos aqui através dos louvores. Quem entendeu, diga amém. Ele é digno de adoração. Anjos não são dignos de adoração. Anjos são mensageiros de Deus. São seres celestiais que também foram criados por Deus, como eu e você. O Salmo 91, eu quero que você preste atenção. O Salmo 91 diz que Deus vai enviar anjos. E eu, particularmente, na época que eu me converti, na década de 90, anjo era um assunto em alta nas igrejas. Existiam músicas que falavam de anjos, lembra? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo. Essa música já era tocada na década de 90. Depois a história do padre Marcelo Rossi. E teve uma época que as igrejas querem até uma aversão de falar de anjo. Então existem igrejas extremas. As que falam de anjos, tem um anjo aí do teu lado, tem um anjo aqui. E tem as igrejas que não falam de anjos. Parece que se criou uma repulsa da ideia de anjo. Mas anjo existe. E bíblico, muito bíblico. Tem um texto que fala de anjo. Tem vários, mas um texto que está. 1 Reis, capítulo 19. Elias, que foi talvez um dos maiores profetas, se não o maior profeta de Israel. Elias tinha acabado de passar por uma situação de confronto com os profetas de Baal, que eram profetas ligados ao rei de Israel, um rei chamado Acabe, casado com uma rainha chamada Jezabel. E eles adoravam não a Deus de Israel, mas eles adoravam a Baal, a Zera. E Elias teve um embate, foi um momento difícil, porque ele teve uma grande vitória. Tem uma música que nós cantamos aqui na igreja, que eu me identifico muito com ela. Já viu aquela letra? Cansaço e desânimo logo após uma vitória. Parece um paradoxo, mas é verdade. Foi uma grande vitória, mas uma vitória que trouxe desgaste. Eu lembro de tantos aniversários aqui da igreja. Eu lembro quando nós compramos o prédio, por exemplo, que no dia da inauguração, no dia da festa, eu não estava bem. Eu estava esgotado, porque o desgaste foi muito grande. Quem entendeu, diga amém. Você não consegue nem comemorar. Elias teve essa vitória e logo em seguida Jezabel lançou uma palavra de
olha, amanhã, a estas horas, eu vou matar você. Da mesma forma que você mandou matar os meus profetas, eu também vou mandar matar você. E Elias, que era um homem de Deus, que tinha vencido, que tinha não sei o que, ele foge. E ele, quando vai fugir, diz a Bíblia que ele foge e no meio de um deserto, ele deita debaixo de um zimbro, debaixo de uma sombra. E a Bíblia fala que no seu ânimo, ele fala: Deus, me mata, não quero mais viver. Leia 1 Reis 19 e você encontra um clássico diagnóstico de depressão profunda, desejo de morte. E ele, na sua depressão profunda, ele falou: quero morrer. E ele deita e dorme. E a Bíblia diz que Deus se preocupou com Elias. Amém? Deus, ele se preocupa comigo quando eu estou desanimado. Deus se preocupa com você quando você está desanimado. Deus se preocupa com você quando você está esgotado. Amém? Deus se preocupa com você quando você está no limite. Deus se preocupa com você quando você não está aguentando mais nada na vida. Deus se preocupa com você quando a corda está quase estourando. Diz a Bíblia que ele estava desistindo da vida, e Deus enviou um anjo até Elias, e aquele anjo foi e tocou em Elias, e diz a Bíblia que o anjo falou para ele: olha, eu trouxe pão, aleluia, eu trouxe água, come e bebe, porque o teu caminho não vai parar aqui não, a tua caminhada ainda vai ser longa. Aleluia. Deus, nessa noite, ele vai dar ânimo para pessoas aqui, amém? Deus vai renovar as forças de alguém aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque tem anjo de Deus aqui neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus por isso nessa noite. Aleluia. Aplaude o Senhor mais forte. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que às vezes Deus coloca anjos do nosso lado, que não são anjos com asa, mas são pessoas de Deus para abençoar as nossas vidas. São pessoas que olham para nós e falam assim: não desanima não, nós vamos conseguir sair dessa. Aquele anjo deu ânimo para Elias, ele não parou e ele não desistiu. Posso ouvir amém, queridos? Tem uma outra passagem que fala de um profeta, eu falei sobre ele essa semana, Daniel capítulo 6. Daniel foi um profeta que Deus usou na Babilônia, na época do cativeiro, 70 anos no cativeiro, e ele estava ali entre os cativos, um homem de oração. Ele começa a se destacar na Babilônia, e o destaque começa a trazer inveja. Quando você começa a se destacar, seja na área que for, você começa a atrair inveja. Quem entendeu? Diga amém. Ele começou a ser invejado. Daí o rei resolve nomear 3 líderes, 3 governadores, que seriam 3 lideranças. 3 lideranças que seriam os principais. Entre os 3 estava Daniel. E aquele prestígio, aquele crescimento começou a incomodar. Que diz a Bíblia que eles programaram um jeito para tirar a vida de Daniel. Mas não tinha brecha em Daniel. E a única forma que eles perceberam que daria para pegar Daniel, se fosse na relação dele com Deus. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele abria a janela do seu quarto. A janela do seu quarto dava de frente à cidade de Jerusalém, e ele orava falando com Deus. E eles criaram um edito, chegaram no rei, influenciaram o rei para o rei criar um edito que ninguém poderia se curvar perante qualquer outro Deus que não fosse ao rei. E eles sabiam que Daniel não iria se dobrar, e realmente aconteceu isso. O rei fez o edito, assinou o edito, deu ordem que ninguém se curvasse, e Daniel se curvou perante o Deus de Israel. E a Bíblia fala que a consequência foi que ele foi lançado na cova dos leões. O rei Dário, que era o rei na época, não queria fazer isso.
mas foi obrigado pelo seu edito. E diz a Bíblia que ele lança, e no outro dia, quando ele vai na cova, que ele tira a pedra, ele manda tirar a pedra, ele fala com a voz triste: Daniel, pôde Deus livrar-te dos leões? E Daniel lá de baixo grita: vive o Senhor, ó rei, pois Deus enviou o seu anjo aqui, e ele não permitiu que os leões me tocassem, porque não existe brecha em mim. Sabe o que significa isso? Deus nessa noite, Ele vai enviar anjos que vão trazer livramentos para a tua vida, aleluia, para a tua família, aleluia, para a vida dos teus. Pode o adversário colocar, aleluia, leões para tentar destruir em você, mas o anjo do Senhor, Ele está ao nosso lado. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Mateus capítulo 4, capítulo 3, Jesus foi batizado. Os céus foram abertos, desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Uma voz disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4 começa dizendo: e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Foram 3 tentações: corpo, alma e espírito. Transforme essas pedras em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverás o homem. 40 dias de jejum. E ele falou: não só de pão vive o homem. Subiu até o pináculo do templo. Se lance daqui. Não está escrito que os anjos te sustentarão, que os anjos receberão ordens? Se lance daqui. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira foi no alto monte de Jerusalém. Mostrou para Jesus os reinos, todas as riquezas, e falou: se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. E Jesus respondeu: somente o Senhor adorarás, somente a Ele se curvarás. E Satanás foge. E a Bíblia fala que Jesus estava no deserto, e vieram os anjos no deserto e serviram Jesus, trouxeram uma mesa e colocaram para Jesus no deserto, aleluia. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas o Senhor vai trazer anjos com a provisão. Levanta a tua mão para o céu. Deus vai trazer provisão sobre a tua vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, aleluia, glória a Deus. E esses anjos, às vezes são seres celestiais, mas às vezes são pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos. Fala para quem está ao seu lado assim: Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Aquela pessoa é um anjo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se existem pessoas, olhe para mim, porque isso é muito sério. Se existem pessoas que elas querem te afastar do propósito de Deus, se existem pessoas que elas tentam roubar tua comunhão com Deus, se existem pessoas que elas querem até frustrar planos de Deus para a tua vida, Deus é tão maravilhoso que Deus, por outro lado, levanta pessoas ao nosso lado, que são verdadeiros anjos, que chegam para nós e falam assim: olha, eu vou orar por você. Isso é um anjo de Deus para a tua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Alguém que Deus coloca ao nosso lado e diz assim para a gente, naquele dia difícil: ei, vai dar tudo certo. Isso é um anjo de Deus para a tua vida, amém? Aquela pessoa que Deus coloca do nosso lado, e aquela pessoa olha para nós, quando nem mesmo nós acreditamos em nós mesmos, Deus coloca pessoas do nosso lado para dizer para nós: eu acredito em você, eu acredito na obra de Deus na tua vida, eu acredito no teu talento.